seguro. Sejam bem-vindos à Grota do Angico. Prazer, eu me chamo Cícero, sou um dos guias lá do Cangaço Ecopark. Restaurante esse que vocês irão conhecer mais daqui a pouco. E para mim é uma satisfação imensa vir encontrar vocês aqui e conduzir vocês até lá, o restaurante Ecopark. O padre Frederico Bezerra Maciel disse que ficou um cangaceiro escondido vendo todas as coisas que aconteceram. Porque, rapaz, a gente falar mal de padre é ruim. O padre é um mentiroso desgraçado. Né? O padre mentiu para burro. Inclusive essa dizendo que esse cangaceiro, segundo ele, era... Vocês vão... Adalto chegou a ler o livro? Elétrico. Paturi, pronto. Isso daí, rapaz, não teve paturi nenhum, viu? Olha só, o cara ficar aqui atrás dessa pedra e o pessoal aqui cortando a cabeça de A e B. E ele vendo, escondido vendo. Ele vendo e depois contou para o padre. Pergunta aí o que vocês quiserem aí, que eu sabendo eu respondo. Quando os caras cercaram, que houve o primeiro tiro, Sim. dizem que deram no Lampião, né? E o primeiro tiro foi no Amoroso. Isso, esse cangaceiro estava lá e depois teve o segundo tiro e foi no Lampião. Disseram, eu conheço assim. Aí, Ou demais tiro, mas tem Sim. Quando houve o primeiro tiro, o Antônio Jacó estava em determinado ponto e gritou: Lampião, filho de uma puta, hoje a gente vai acertar as contas. Dava tempo de gritar um negócio desse? Olha, tempo até de gritar, acho que dava, viu? Olha, se eu falar uma coisa para você, você não acredita. Quase que Antônio Jacó entra no bando no ano de 32. Que ele matou a mulher dele e teve que sair da volante. Ele ficou escondido lá perto de Santa Brígida, num buraco lá que chama Cova do Mané Velho. Ele foi muito meu amigo, mas muito amigo, o Mané Velho. E ele me contou como era, como não era. E, olha, eu nunca perguntei por que ele matou a mulher. Aliás, a primeira eu ainda sei, foi de ciúme do irmão dele. Ele estava achando que o irmão dele tinha caso com a mulher dele. Depois disso, quando ele recebeu esse convite para acompanhar Lampião, ainda ele falou, vou pensar. Não foi nem conversando com Lampião, foi com Maria Bonita, que ele tinha mais amizade com Maria, porque era meio parente dele. Nós fomos, foi ontem que nós fomos lá, não, ontem não, antes de ontem, né? Na quarta-feira. Quarta-feira, Quarta-feira. né? É quarta-feira, que nós fomos na casa de Maria. Hoje é sexta-feira. Hoje é sexta. Mas, rapaz... Valendo ele era, né? Pagou para o irmão matar a esposa dele. Aí veio a esposa e a filha, mata as duas. A vez que o senhor veio aqui para hoje, que hoje é a 19ª vez, mudou muita coisa aqui, a paisagem? Rapaz, olha, eu tô vendo que tem mais pedra, viu? Tem mais pedra. Por isso que naquelas fotos que a gente vê logo em seguida do tiroteio, que veio o pessoal da... Nário, o fotógrafo da Noite Ilustrada, exatamente. Eu vim aqui e falei, mas não parece nada, porque era areia, aqui tudo cheio, coberto de areia. Areia lavada. Areia de riacho. Areia de riacho aí. Essa pergunta eu fiz para o Candeeiro, quando ele estava mais tranquilo, tal, com uma aguinha. Perguntei a ele como era aqui, porque aqui era ruim de ficar. Pois é. Não, mas aqui só apontava esse biquinho dessa pedra aqui, dessa pedra da cruz. Era um areal aqui, bom de ficar. Pois é.
Mas apesar do tempo, como aqui é um córrego temporário, né? Como já está com 76 anos da morte dele, daqui para lá esse Vai córrego já cavar mais, saiu com vai cavar mais. bastante de água. E sempre foi arrastando as areias. Exato. Uma outra dúvida que eu conheci muitos velhinhos lá dentro de Montes que viveram o cangaço, muitos. Sim. A família de Rogério mesmo, a avó de Rogério, o pai da mãe de Rogério, o pai de seu Capilé, esses caras foram um dos caras que foram obrigados pela polícia, Sim. depois de uns 11 dias da morte do Lampião, a vir aqui juntar o resto dos mortais e jogar numa cova rasa e enterrar. Porque 5 dias depois da morte, o seu Josias estava, o Josias o senhor conheceu, Sim, conheci. ele estava numa volante que veio no dia da foto dos corpos do cara lá. E ele disse que não enterrou os corpos, deixaram eles aqui. Pois é. E depois de 11 dias, o pai de Dona Lourdes, o pai de seu Capilé, pessoas muito pobres, eles vieram aqui obrigados pela polícia e eles disseram que cavaram uma cova rasa, porque era só o resto dos mortais, e largaram dentro. E a chuva depois carregou. Nessa época o Cabo Grilo também fazia parte, né? Era da Conheci Ou era o volante. Cabo Grilo, ou era o pai do Cabo Mas Grilo. Cabo Grilo, ele enterraram também no fez leito parte da do volante. riacho. Jogaram no leito No da areia do riacho. riacho, uma cova rasa lá, e sofreram cobrir, porque não tinha mais nada, cara. Depois de 11 dias, o que é que tem? Ô, Hugo, e essa informação você conseguiu com quem? É porque eu vivi esses velhinhos todos, esses velhinhos eu Sério, consegui mas você todos. se lembra? Porque aí tem um estudo. Isso Arqueológico. aí é a procura dos corpos. Pois é, mas a versão que eu acho que pode ser, não sei se o Dona Maria deve ter com outras versões, mas a versão que eu acredito é essa, porque eu vi os velhinhos dizendo que vieram. São os biólogos. Me pegaram em surpresa. Quem foi? Quem foi os velhinhos que vieram? Ixi, rapaz, é gente, hein? É, seu Isso, Moreno, que era o os pai biólogos, do Capilé, São biólogos Certo. aqui do e mundo. seu avô, como era o nome dele? Salvador. Mas não foi seu Salvador, não, foi o pai de Dona Lourdes, se eu não me engano, que eu não consigo lembrar pessoal, o nome dele. Eles foram obrigados a, Obrigado, não foi assim. pela polícia a Vamos- cavar, Isso, vamos lá para E- juntar e enterrar. Por isso juntar que e enterrar. Isso. o Cabo Grilo sempre contava isso. Ele disse que veio 4 dias depois, ou foi 5 dias, que veio uma tropa de volante e fez ele vir aqui, né? Enterrar os corpos. Ele disse que estava bastante podre, mas mesmo assim, eles obrigaram a ele a enterrar os corpos. O seu Josias conta que tinha pau na vagina de Maria Bonita, certo? Houve desordens. né? Foi sim. Aí o senhor que com certeza conhece absolutamente mais do que eu, ouviu outras versões a respeito Não, desses corpos? os cangaceiros que escaparam falavam as coisas, mas eles já tinham corrido. Quer dizer, o cara que correu, ele não viu. Exatamente. Agora, eu conversei também com muitos soldados. Soldado, com o passar do tempo, o outro falava, "Ah, eu não fiz nada, eu era muito bom, mas os outros fizeram. Quer dizer, o cara sempre dizendo que ele era bom, né? Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Mas eu vi os outros fazer, ele falou. Falou, Deve ter feito desgraça, né? claro. Só Mauri, já na questão do Joca Bernardes, Sim, porque depois que ele fez a entrega, entregou o coiteiro Pedro de Cândido para os volantes policiais. foi. E ele se ausentou de todas essas Ah, acusações. Então, depois, como foi que ele veio, assim, a mídia veio saber que foi o Joca Bernardes que entregou o próprio compadre? Abriu a boca. E também assim, foi verdade que ele, apesar do tempo, de ele ter denunciado o Pedro de Cândido, para dizer onde o Lampião estava, e ter denunciado também a família Inocente, que era a família de Domingos de Ventura. Patos, né? E foi verdade assim que ele, com o tempo, ele foi perdendo sua voz e não falava com ninguém. O Joca. O Joca? Ah, eu conheci, eu gravei coisa com ele. Não, eu acho que com não, ele. viu? Ele morreu de câncer da boca porque naquele tempo não se escovava os dentes e tal, mas Porque disseram isso, que ele fica tão perturbado que não, as ele deve pessoas ter suas sempre falam, perturbações, né? assim que ele viu o amigo dele morrer degolado, não é possível que ele não tenha ficado com o negócio, né? Sim. Não, e ele que jogou a volante em cima. O cara era Antônio Jacó, Sim. diz Capilé, muitas histórias. Diz o Zé Capilé que depois de dias que matou o Lampião, Antônio Jacó tinha conhecidos aqui, seu Zezé de Cândido. Sim, tinha, e tal. tinha. Ele jogando bilhar lá e o pessoal cercado fazendo pergunta. Ele disse que Maria Bonita estava em pânico quando estava tendo o tiroteio e que o Panta atirou nela covardemente. Pelas costas. Diz que ela pedia, por amor de Deus, que não o matasse. Você acha que isso pode ser verdade, senhor?
Olha, eu conversei com o Panta também. O caso é que a volante que eles aprontaram não é novidade, porque sempre aprontavam. Por que é que eu conversei com mais de 7.000 pessoas com relação a isso de cangaço? 64 anos fazendo pesquisa, eu. Tive oportunidade de conversar com os maiores cangaceiros, com o senhor Pereira, que foi chefe de Lampião, tive 3 vezes com ele. Foi meu. Lá em Minas, foi. A família, inclusive, é amiga da gente. Todas as pessoas elogiavam Lampião como um cara decente. Ele matou gente? Matou. E deve ter matado, inclusive, aliás, deve não, tenho certeza que matou pessoas que eram inocentes. E que quando ele descobriu que o cara morreu pela mão dele, sem dever o que ele pensava, ele chorou. Isso, cangaceiros falaram para mim, que quando ele contava esse episódio, que foi mais de um, dele matar pessoas inocentes, ele chorava. Assim, é verdade que ele chegou a matar uma criança? Isso é mentira, isso é... É porque surgiu um boato que foi noticiado. Que ele chegou uma vez de ele pegar uma criança, jogar para cima e aparar com um punhal. Isso daí é folclore. lenda. Outra coisa que eu queria perguntar para o senhor. Sim. Desde 1925, o Lampião ele já vinha se reclamando da vida que ele levava, Certo. do cangaço, com a perda de seus cangaceiros. E até porque ele já tinha feito uma reunião com seus 4 chefes de subgrupos, o Virgínio, Mariano, Zé Sereno, o próprio Labareda e o Curisco. 25, o Zé Sereno estava engatinhando. Exatamente, foi até por aí que eu comecei a ter minhas dúvidas. É. E até porque ele dizia que ele veio aqui para a Grota do Angico com o propósito de fazer uma reunião com seus 4 chefes de subgrupos e aqui passar a chefia do bando para o Curisco. É. Então, o senhor acha que isso aí tem algum... Não, isso é mentira. Por quê? Porque a Dadá, mulher do Curisco, era quem andava comandando ultimamente o grupo de Curisco. Eu conversei com vários cangaceiros do grupo de Curisco. Teve vários deles que deixaram o grupo de Curisco porque não queria ser mandado por uma mulher. Era um machismo sertanejo. Uhum. Que, mulher mandando, não sei o que, não queria saber. Quanto ao caso do Zé Sereno, eu já falei que ele não tinha idade nem para isso. Exatamente, é. E que Lampião veio aqui para deixar alguém no lugar dele, é outra inverdade. Você sabe o que ele escreveu? Ele mandou, vocês que são daqui, vocês devem ter conhecido, era um cara que mexia com ouro, inclusive. Bom, eu não lembro agora o nome, minha memória já anda falhando muito. Mas não é Messinha, não. Seu Messias? Messinha. Eu acho de que Cajueiro, Mourível. Isso. Esse é um. Mas tinha, eu não conheci, mas tinha mais um. E o que acontece? Lampião mandou, através dessa pessoa, um bilhete para Curisco, compadre Curisco. Nós vamos nos encontrar para darmos uma lição em Zé Rufino, que está querendo passar de pato a ganso. Exatamente. A mulher de Curisco, a Dadá, ficou na minha casa 5 meses e 16 dias em São Paulo. Certo. Ela, o que eu queria saber, o que eu queria falar sobre cangaço, ela me respondia com todo prazer e satisfação. Dadá tomou a frente do cangaço. Se tem uma mulher que pode falar foi cangaceira, foi Dadá.
Labareda falou para mim, ao vivo, Dadá valia mais do que muito cangaceiro, quer dizer, cangaceiro falando dos companheiros. Ela chegou a matar gente também? Rapaz, eu acho que não. Agora, pode ser Vicente Banzaí, que era um soldado, topou com Dadá, estavam perseguindo Dadá, ele topou com ela. Ela tinha que se defender. Ela atirou e não sabe o que deu. É verdade também que com o tempo teve a aproximação da cangaceira Dadá com o José Rufino. Teve, foi. E foi verdade que ela expulsou ele da sua casa? Não, ela expulsou um pesquisador da casa, aí que é muito famoso, aí vocês devem saber muito. Quer dizer que Zé Rufino teve a cara de pau de pedir perdão a ela? Pediu, mas ele estava no bico do corvo, ele estava quase morto. Ah, era pra morrer. E morreu, Deixa né? ela morrer sem perdão, aquele cara. Não, naquela ocasião já morreu, logo quase um mês depois morreu. Agora, aproveitando que o senhor perguntou muita coisa para Dadá, rolou algum assunto com relação à morte dos patos? Sim, foi claro. Ela conta que teve o problema de saber depois que mataram as pessoas erradas? Eu falei para ela, olha, vocês mataram errado. Mas eles não sabiam. Naqueles dias, quem jogou o culpado é Joca Bernardo, ele que é o culpado. Por isso que foi um instrumento que serviu para matar, mas ele foi culpado. Aqui aconteceu a maior injustiça da história do cangaço, que foram mortas 6 pessoas inocentes, tendo por culpado Joca Bernardo, que ele sim é que detonou toda aquela confusão de que acabou na morte de Lampião, dos outros cangaceiros, e jogou a culpa na família do Domingos Ventura. E dizia assim que as próprias volantes, por elas se vestirem semelhante aos cangaceiros, ele para colocar a culpa, a sociedade em si da região Nordeste em cima do bando de Lampião, eles matavam, roubavam, estrupavam. O senhor confirma essa versão? Confirmo. E como? Sem dúvida nenhuma. Isso confirmo. Olha, os maiores problemas que eu tive nesses 74, 75 anos de pesquisa não foi com cangaceiro. Os cangaceiros me receberam sempre muito bem, e conversaram e trocamos ideias. Agora, foi com o pessoal da volante. Pessoal que tinha sido soldado, quer dizer, não foi com todos, muita gente também reconhecia que agiu errado. E uma outra questão que eu quero também perguntar ao senhor sobre a questão do Joca. Sim. O senhor confirma que essa entrega que ele fez do coiteiro Pedro de Cândido para as volantes foi por conta da existência de uma namorada que ele tinha em Piranhas e ele ficou sabendo que o coiteiro Pedro de Cândido estava namorando com ela? Rapaz, eu não sei desse negócio dessa mulher. Agora, que o Pedro de Cândido era um garanhão, viu? A mulherada que abrisse o olho com ele. E o Joca Bernardes, na realidade, ele era coiteiro de Curisco, né? Era coiteiro de Curisco. Ele não conhecia nem Lampião. Porque, segundo eu estudei e eu fiquei sabendo a história, por pessoas da região, que o que motivou ele a entregar foi uma certa quantia de queijos que o Pedro de Cândido foi comprar. Foi. Os queijos do juiz de Pão de Açúcar. De Pão de Açúcar, exato. Foi o que motivou. Mas você sabe que muitos historiadores, pessoas que querem ganhar notoriedade com a história do cangaço, eles fantasiam muito a história. Aí que tá, eu estou cansado de ver isso, rapaz. Entendeu? Isso, Fantasia pelo muito. amor de Deus. Quando eu estava na Globo respondendo sobre a vida de Lampião, eu recebi a carta que não sei o quê, cara falando, olha, porque Aquele de Lampião... Caruaru, né? Que
Rapaz, eu não tinha nem tempo, porque eu estava envolvido com o programa, né? Olha, eu vou te dizer uma coisa, o que tem de fantasia, de mentira, é um absurdo.